semana foi mais calma, né, Esther? É normal. Calma. Calma quando eu digo para os padrões acrianos, né? Porque Não, conta do Badalhoca, feriado. porque é o seguinte, a tempestade, ela não se forma, você não está vendo ela se formar, não. Ela começa devagarzinho. Ela começa com a baixa pressão lá, depois ela chega. Então ela vai chegar esses dias. Rapaz, dizem que vai, diz que o negócio aí é forte. A gente vai começar a falar sobre um negócio forte, preocupante, coisa que tira muito sono de muita gente, inclusive tenho certeza dele, do governador Gladson Cameli. Essa semana o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deu uma... Porque é bom a gente falar sobre isso, porque assim, parece uma vitória quando não é. É uma vitória por uma questão familiar, né? A ministra Nancy Andrighi, que é a relatora do processo da Operação Ptolomeu, que acusa o governador de ser chefe de organização criminosa, secretários, que a gente vai já falar sobre isso, alguns foram demitidos, e impedia, estava 90 dias que o governador não podia ter contato, não pode ter contato com os outros investigados, entre eles o pai, seu Eladio Cameli, e 2 irmãos. A defesa do governador Gladson entrou no STJ pedindo, dizendo, o seguinte, está atrapalhando o convívio familiar. É um idoso, né, o seu Eladio é um idoso, é portador de uma doença grave que não foi divulgada qual seria, e a ministra, que foi acompanhada dos demais ministros do STJ, disse, o seguinte, pode sim, desde que a defesa, em 48 horas, comprove que realmente o pai do governador, o Eladio, tenha uma doença grave. E aí muito, né, para quem não entende, se disse, olha, então é uma vitória. É uma vitória, volto a dizer, familiar, porque o Gladson continua investigado. As outras medidas cautelares, né, como se chama essa proibição de carro que foi apreendido, de bem, essa proibição de manter contato, continua em vigor. Então, é ainda uma dor de cabeça que ninguém sabe para o Gladson como vai ser o desfecho para os demais investigados pela Operação Ptolomeu. Ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. E aqui ninguém está dizendo, até porque não é o nosso ofício dizer se é ou não culpado, se tem ou não tem, se teve ou se não teve uma organização criminosa, se tem ou não tem desvio de recursos públicos nesse tamanho, porque desvio de recurso público eu não conheço, acho que em lugar nenhum público que não tem. Tem menor proporção e maior, infelizmente, quando digo isso. Não posso dizer que o governador Gladson Cameli esteja atolado até o pescoço, mas investigado até o pescoço está. O que vai resultar disso, vamos ter que esperar os próximos capítulos. Pegando aqui o gancho do Astério, se vai ser uma tempestade daquelas muito forte ou se vai ser só uma brisa, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquela crise mundial, era só uma brisa. 2008. Então, uma marola. Se vai ser uma marola, se vai ser uma brisa, se vai ser uma garoa, ou se vai ser uma tempestade, só o tempo dirá. Mas essa permissão do STJ de que o governador encontre o pai não o livra da acusação, não livra do processo. É apenas o recurso, foi apenas julgado o recurso e foi procedente de acordo com o entendimento dos ministros do que o governador pode voltar a manter contato com o pai, o que não acontecer já há 90 dias. Uma questão, eu acho que humanitária, questão humana também, porque eu me lembro que o ministro Dias Toffoli, agora em janeiro, pediu perdão para o Lula por ter proibido ele de ter ido ao velório e ao sepultamento do irmão Vavá. Ele poderia muito bem ter liberado o prisioneiro Lula, na época, lá na Polícia Federal em Curitiba, a ir para o velório do irmão. Eu me lembro de casos aqui no Acre, Badaró, que eu não vou citar nomes aqui, me lembro de casos de presos assim que estavam aí condenados há muitos anos e que morreu. Acontece quase que todo dia na penal. A polícia libera para ir lá. Então, o que aconteceu aí, a própria ministra justificou, e era muito séria, né? Ela é tão séria que ela quer o processo legal. Ela não quer especulação sobre corrupção, porque tem a conversa que eu ouvi dizer, não, ela é direito positivo, ela quer o processo com as provas cabais e definitivas. Ela parece que gostar de fugir da mídia, o que é muito bom quando eu digo isso para o judiciário. É porque a mídia julga de um jeito e o processo legal é outro, a gente sabe disso, né? Agora, na verdade, não é nem a mídia informa e a opinião pública que vai ser o julgamento, que é muito político. Agora, eu achei que foi uma medida acertada, na minha opinião, e sobre o que você falou também, eu acho que é esperar. Agora, essa espera de
oferece denúncia, espera um pouco, vai atrás de mais prova, faz isso e tal. Isso deve ser terrível, porque precisa governar. Não, eu imagino a cabeça de um cidadão desse, aí eu volto a dizer, não estou vendo que nem um juiz de valor, porque eu não tenho conhecimento para isso. Não conheço o processo, e se tivesse o processo, a gente tem até acesso, eu tive acesso ao projeto. Outra coisa, processo, a Polícia Federal não já trabalhou? Então, mas eu não tenho instrumentos para vai estar julgar. junto com o pai ou com a mãe, não interessa. Agora, não tem as provas já? E agora que essa demora, isso tira o juízo de qualquer um, deve ser terrível, né? Porque você não sabe quando vai ser julgado, quando vai ter o desfecho, se vai ser condenado, se não vai. É uma sangria. Tudo se passa nesse momento por especulação. É óbvio, isso faz parte da política. Quem é oposição vai abrir a boca e vai dizer, tem corrupção. É um governo desonesto, tem que ir para a cadeia, tem que pagar. E claro que se for comprovada a desonestidade, óbvio. Isso é... O problema é que quem muitas vezes acusa... Eu chego lá. E também... aí quem é da situação, hoje, eu volto, sempre cito, né? Parece que eu não gosto dele, todo do programa eu cito o Calixto. Eu imagino e é o trabalho dele, ele é secretário adjunto de governo, o cara que mais defende. Essa semana saiu a matéria nossa dizendo que era inconsistente a operação. Ele é secretário adjunto de governo. Quando foi deputado estadual, no tempo das denúncias de boca de lobo do Aníbal Diniz, descia ali, faz parte da política. Quem é da situação, que é da base de sustentação, vai defender o governo. Nós cabe informar, nós jornalistas, informar você quem acusa e quem defende, e cabe a você fazer, claro, a seu juízo de valor, mas cabe principalmente à justiça chegar a um veredito. Quem deve, pague. Quem não deve, não deve. Exatamente. Até porque uma coisa que a gente precisa muito entender: não há nenhuma condenação no momento. Investigação, qualquer um pode ser investigado. Pode ser investigado por alguma coisa, ou astério, qualquer um, você que está assistindo, pode ser investigado. Investigação é uma coisa, condenação é outra. Por enquanto, a gente só tem investigados. Estou certo, meu Exatamente, meu advogado? E o que eu acho é o seguinte, é aguardar. Aquela operação G7, ela é um marco na história do Acre. Quando você fala de qualquer operação agora aqui no Acre, pode ser contra governo, prefeitura, todo mundo cita a operação G7. Por quê? Porque foi um grande espetáculo aquela operação. Um monte de gente foi para a cadeia. Pessoas foram presas. Para depois de algum tempo, dizendo o que processo ser arquivado inocente por falta de prova. Então, todo mundo tem a G7, como tem a Lava Jato, como baliza. Por exemplo, delação premiada, o Supremo Tribunal Federal está derrubando todas, porque não acrescentam mais nada do que a Polícia Federal investigou, ou o próprio Ministério Público Federal. Virou cachorrada, né? O Lira agora, aquele processo antigo dele, que o Supremo tinha aceitado por unanimidade, agora absolveu por unanimidade, porque não, é delação premiada. Ora, delação premiada, como a Lava Jato fazia, prende o cara. Não tem tortura física, mas tem tortura psicológica. O cara está lá, preso, como foi com muitos, só teve 2 camaradas que não delataram. 2, que foi o Zé Disseu, que sustentou até o final, e o João Vacari Neto, que era do PT. Mas Palocci, que foi beneficiado nos governos, aí depois o Palocci agora está dizendo, como estão, até o Aldebrecht está dizendo, o pessoal da Aldebrecht, só não, o Marcelo não se manifestou da Aldebrecht ainda, mas o que é que eles estão dizendo? É que eles foram pressionados, eles foram ameaçados, que tinha um monte de questão ilegal para poder fazer delação premiada. O cara que está preso, ele para se salvar, meu amigo, olha a mamãe, a vovó, o vovô, ele faz a delação até da mãe de todo mundo. Faz que ele não quer ficar preso, ele se oferece. Quer dizer, então isso não tem mais sustentação jurídica. O cabo chega pro delegado da Polícia Federal e diz... Se não tiver nada a acrescentar, não tem. O cabo chega pro delegado da Polícia Federal e diz assim... O que é que o senhor quer saber? O senhor quer que eu diga o quê? Põe aí que eu só assino. Exatamente. E a gente sabe que isso já aconteceu. E aí tem, claro que a gente não está aqui julgando ninguém, mas a gente tem né, o julgamento político. A gente viu isso claramente. Mas politicamente parece que não tem abalado nada o governador Gladys Cameli, não, porque as pesquisas colocam ele lá na crista da onda. Ainda em cima, né? Continuando a falar sobre a Operação Ptolomeu, a gente teve ontem uma surpresa, surpreendido. O Diário Oficial demorou muito. O Diário Oficial saía tradicionalmente às 6 da manhã, né? Antes era entregue fisicamente, hoje publicado há muitos anos, desde que se tornou, vamos dizer, digital, às 6 da manhã. O atual governo mudou. Disse, não, vamos mudar, porque esse negócio de 6 é muito cedo, vamos tapar 8 horas. Botou para 8. Deu 9, deu 10, deu 11, deu meio-dia e nada do dia sair. Aí começou a se especular, que vem novidade por aí. E veio.
não uma, mas 5 novidades. Foram As 5. exonerações, né? As dos exonerações de secretários. secretários. A gente está falando de secretários, porque a gente tem. Fala secretário todo primeiro escalão? Teoricamente é, mas a gente sabe que tem secretário que manda, tem secretário que obedece. No primeiro escalão tem divisões. Está aí. A gente está aí o Grande Didier, tem o Petrônio, a Grande Didier da Fazenda, o Petrônio do Deracre, o Cirleu das Obras, né? Porque é uma secretaria muito. O Negreiros da Casa Militar e o da Relações Federativas, né? Que é o escritório de representação em Brasília, que agora. Ricardo. É o Ricardo, que é uma secretaria agora de Relações Federativas. E aí muito tem se dito assim, olha, o Gladson, eu não vou dizer a palavra, mas tocou, né? Aquele palavrão e cada um que cuide de si. Eu vou cuidar da minha defesa, cada um se deve que cuide, pelo menos essa impressão que se passou para a opinião pública, né? De, olha, agora acabou, eu vou exonerar, lavo minhas mãos, que eu não devo nada, pelo menos é isso que ele tenta passar para a sociedade. E aí, a investigação que a gente disse em relação ao governador Gladson, em relação a esses 5, né? Se teve corrupção, e eu vou dar minha opinião leiga, né? Se teve corrupção no nível que a Polícia Federal disse que teve, eu acho que é impossível o governador não saber. Se não teve, a gente tem aí muita gente inocente sendo investigada. No campo do si, né, da especulação, né? Porque o governador Gladson Cameli, e eu acho que esses secretários já sabiam que ia haver um desfecho. Primeiro, porque a pergunta é, por que o governador deveria mantê-los ali? Com essa nova fase da operação, por que mantê-los? Ele não tinha como mantê-los. Mas por que também exonerou antes? Porque havia ainda uma situação em que ontem ou antes de ontem foi renovado pelo Ministério Público Federal. As medidas cautelares. Então ele precisa governar. Ele tem que governar. O que acontece é que ele precisa virar a página e dar uma demonstração para a Polícia Federal, para o Ministério Federal, para o Tribunal Superior do Tribunal de Justiça, de que o governo está ali, está aberto, pode fazer modificações e tudo. Eu não vejo como ele está lavando as mãos, entregando todo mundo para as piranhas. Eu não vejo assim. Eu vejo que o governador não tem como, é insustentável para ele manter os atuais secretários recebendo, afastados de suas funções. O Estado não pode custear isso. O que o Gladson deixou a entender em outras vezes, é a minha opinião, estou dizendo que muita gente achou essa coisa de jogar as pilanhas. O que ele disse é o seguinte, olha, o meu governo não tem. Eu não tenho rabo preso com nenhum desses secretários, caso tenha acontecido algum dia. Eu não tenho rabo preso. Eu posso fazer a mudança que eu quiser no meu governo, porque o meu governo é honesto. O meu governo é um governo que não tem escândalo dessa proporção, como está sendo anunciado e acusado pela Polícia Federal. Esse é o recado. É verdadeiro? Aí as investigações, a conclusão das investigações... Eu cheguei a pensar que foi de comum acordo essas exonerações, né? Mas a gente ouviu uma coisa aqui, outra acolá, e parece que não foi tanto de acordo, né? Mas que o governo não podia, era insustentável, ele vai sangrar ainda mais se não tomar essa decisão, né? Muito embora, se a Polícia Federal conseguir as provas e o Ministério Público oferecer a denúncia, aí a gente sabe que tem muito, como você falou, tem muita água para passar por baixo da ponte, e o que é lamentável também, porque todo mundo quer um desfecho. Demora demais, oferece a denúncia, torna todo mundo réu, mas não tem, puxa daqui, puxa dali, operação 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Como você disse, a gente é leigo, a gente é jornalista. Você sabe que o jornalista entende de qualquer assunto do mundo durante 10 minutos de conversa. Mas depois não. Eu tinha um professor chamado Martinello, o João Silvio Pedro Martinello, foi professor de História, uma cabeça brilhante, e ele falava em jornalismo, ele foi um professor em História, mas... Quando ela tinha essa vertente, ele dizia assim, um bom jornalista não é 10 em nada, ele é 6 em um monte de coisa. Pois é, exatamente, né? Então, é aguardar o que vai acontecer. Eu só, na minha percepção, o governador Gladson Cameli precisa governar. Você percebe um distanciamento dele, apesar de estar em solenidade, de ser atuante nas redes sociais, mas você vê que a vice Maílza que tem construído essa relação... A minha opinião é que toda essa história... institucional, a relação mesmo com... nos eventos de governo, e ele precisa virar um pouco a página para chegar mais perto e governar, porque ele tem se afastado bastante. Toda essa história deu uma diminuída no brilho, quando eu digo não é brilho político, brilho pessoal. Quando a gente olha para o governador, a gente vê uma pessoa
Ninguém porque fica de pé num culpado negócio ou desse. não, ninguém aguenta muito tempo um negócio desse, né? Uma investigação dessa.